Esta oportunidade, pastor André, muito obrigada. Miralva, pastora Miralva, obrigada pelo convite. É sempre um prazer servir o reino de Deus. É uma alegria para nós servir o reino de Deus. Minha alegria, eu estou acompanhada com a Sueli. Sueli está lá atrás. Sueli é companheira de viagem. Diz para ela que na nossa velhice, uma coisa que a gente já não está ficando velha, né? Eu já sou master. Passei dos 60. Nós vamos escrever um livro sobre as nossas viagens. E estará lá as nossas experiências. Queridas, que alegria que você veio. Sábado à tarde, o Dia Mundial da Limpeza. Você deixou tudo lá e veio. Glória a Deus, bendito seja o Senhor pela sua vida. Amém. Quem aqui não me conhece? Levanta a mão. Quem não me conhece? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não está perdendo nada, irmã. Você não está perdendo nada. Você estaria perdendo se você não conhecesse Jesus. É muito bom conhecer Jesus, não é verdade? Amém. Olha para essa mulher que está do seu lado aí. Olha para ela, irmã. Olha para ela. Isso, olha para ela. E fala assim: amiga, se você não tivesse vindo, eu era mais bonita aqui. Viu? Agora você fala assim para ela, assim, ó: por sua causa, eu sou a segunda mais bonita. Viu, irmã? Se essa mulher não tivesse vindo, você era mais bonita. Mas como ela veio, você é a segunda mais bonita, ok? Vocês estão... Oh, gente, pensa numa pessoa feliz porque é mulher. Eu agradeço a Deus todo dia porque eu nasci mulher. Eu amo ser mulher. E Deus está falando com alguém aqui. Eu sou muito grata a Deus por Deus ter me feito do sexo biológico feminino. Ô, gente, vamos aplaudir nós? Porque quando eu paro para pensar que a ideia de fazer a mulher não foi do Adão, graças a Deus, foi de Deus, porque foi Deus que olhou e disse: esse homem não vai dar conta sozinho. Foi ou não foi? Foi. Por que a senhora está falando isso? Porque ele diz: e vou fazer para você uma auxiliadora idônea. Bom, idônea, e aí eu não, né, no percurso aí, então. Mas a ideia de fazer a mulher foi Deus. E eu me lembro que quando eu estive lá em Israel, a Sueli estava comigo. Eu sempre quis saber o significado original da palavra auxiliadora idônea. E aí as pessoas diziam assim: Ezer, tá, mas eu quero saber mesmo se foi transliterado, se foi traduzido. E aí eu perguntei para nossa guia lá, uma menina que entende muito do hebraico, do aramaico, do grego, da cultura judaica, não é, os textos bíblicos, ela conhece no original. Eu disse: mas aqui é só auxiliadora idônea mesmo? Ela falou: no significado original, a palavra Ezer é resposta de Deus para esse homem. Você não entendeu, criatura? Vou repetir para você pôr no seu repertório mental. Quando Deus olhou para Adão, ele disse: eu vou fazer uma mulher que vai ser a minha resposta para você. Então, pastor André, a Miralva é a resposta de Deus para a sua vida. Muda todo o significado. Você entendeu, irmã? Nós somos a resposta de Deus. Isso é muito incrível. Quando a gente olha para a Bíblia, eu não vou ministrar nesse texto, eu só estou introduzindo. O Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem achará? Ele faz uma pergunta. Ou seja, quem vai encontrar uma mulher virtuosa?
E aí o verso continua dizendo: o seu valor excede ao de rubis. Eu não vou pregar nesse texto, eu só estou introduzindo. E aí quando você vai pesquisar o rubi, que é uma das 3 pedras mais valiosas do mundo, com certeza você não está usando um rubi nesta tarde. Se você estiver, você pode doar. Porque é uma pedra caríssima, valiosa demais. E o escritor desse trecho lá de Provérbios, ele diz que nós somos mais valiosos, que o nosso valor está acima, ele excede ao de rubis. Então nós somos mais valiosa do que uma pedra preciosa. E aí ele pergunta: quem é que vai achar esta mulher? Quem achará? Eu estou diante de um grupo grande, mais de 100 mulheres, a qual o valor de cada uma de vocês excede o valor do rubi. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir para você entender. Era para você estar gritando, era para você estar uivando, era para você estar aplaudindo. Eu disse que cada uma de vocês vale mais do que rubi. Rubi é uma das pedras mais caras do mundo. Você sabe o que é isso? Você é valiosa demais para quem te fez, para quem te planejou. E aí eu pesquisando por que o rubi é tão valioso, e uma das características do rubi é a consistência, a dureza da pedra. Tem uma pedra fake, mas ela também custa caro, pirata do Paraguai. Ai, Jesus está que ela chama espinele. E se você não entender de pedra preciosa, você compra o espinele, leva para casa, usa a vida inteira achando que é rubi. E só quem trabalha com pedra, que é o gemólogo, que é o sujeito que trabalha com pedra, com a gema da pedra, só ele consegue diferenciar a olho, apenas olhando, se é rubi, se é espinele. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas quando você vai comprar a pedra, e algum gemólogo quer provar para você que é rubi, você sabe o que ele faz? Ele pega a pedra, o rubi, e ele esfrega no concreto. E quando é rubi verdadeiro, a pedra não danifica, ela não risca. Se for espinele, quebra, risca, arranha. Mas se for verdadeira, não danifica, porque ela tem dureza, ela tem consistência. Não é qualquer concreto que arrisca a sua beleza, minha irmã. Não é qualquer situação de atrito que vai riscar você, porque você é mais valiosa do que rubi. E vocês estão no ano da maturidade. Uma mulher madura não se deixa ser arranhada por qualquer atrito. Está pensando o que, irmã? A professora falou para o menino assim: eu quero que vocês desenhem algo muito importante para vocês. Eu quero que vocês façam o desenho de algo que tenha muito significado. O Joãozinho sentou lá no cantinho da sala e começou a desenhar. Começou a demorar, e a professora disse: ó, Joãozinho, por que você está demorando tanto assim? Ele falou: porque eu estou desenhando Deus, professora. E a professora falou assim: como você está desenhando Deus, Joãozinho? Ninguém nunca viu Deus. Ele olhou para a professora com aqueles olhinhos de jabuticaba e falou assim: ah, professora, é que você não conhece minha mãe, porque quem conhece minha mãe sabe exatamente como Deus é. Eu vou repetir. Sabe o que eu quero? É que quando as pessoas falarem de você, elas digam assim: é que você não conhece a irmã fulana de tal. Porque se você conhecer a irmã fulana de tal, aquela uma da intercessão,
aquela uma da célula, aquela uma que a gente vai na igreja e nem ouve a voz dela, aquela uma que passa desapercebida, aquela uma que é uma anônima como a Isabel, a mulher do Zacarias, aquela uma, quem conhece ela sabe como Deus é. Quem conhece ela sabe exatamente como Deus é. E quando a gente fala de maturidade num mundo, numa humanidade, em seres humanos que valoriza demais a aparência, porque assim você tem que ser, gente, você tem que ser magra, loira e linda. É ou não é? A aparência, a moeda forte. Na atualidade, magra, loira e linda. Irmã, loira você mete tinta ou você descolore. Linda, o bisturi dá um jeito. Mas magra, irmã, na menopausa igual eu, tá difícil. Porque na nossa realidade do mundo atual, a aparência vem primeiro, mas no reino não é a aparência que vem primeiro. Óbvio que vem primeiro no reino, mulher virtuosa quem o achará? E ele termina que a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, porque a vaidade é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu estou diante de mulheres que temem ao Senhor. Amém ou não amém? Eu estou diante de mulher que teme ao Senhor. Agora presta atenção. Uma característica de uma mulher que teme ao Senhor é a maturidade. Presta atenção. E maturidade não é um estado final. Ah, eu já estou madura, eu não preciso de mais nada. Não, querida, daí você vai cair, vai espatifar no chão. Maturidade é um processo na caminhada da vida humana. Não é um estado final, é um estado gradativo. Hoje, eu, Eliette Lara, sou mais madura do que ontem. Amanhã, eu, Eliette Lara, serei mais madura do que hoje. Porque as experiências vividas hoje, quer na vida aqui relacional, quer na minha experiência relacional com Deus, vai agregar em mim comportamentos e atitudes que me fará uma mulher mais madura hoje do que ontem. A gente precisa compreender. Vocês estão no ano da maturidade. E quando a gente pensa em maturidade, a gente precisa ter essa clareza que não é um estado final, não. Eu não alcancei tudo. Enquanto eu viver aqui, eu estarei gradativamente adquirindo maturidade nas áreas da minha vida. Tudo bem? A gente vai apertar um pouquinho, mas não sai não. Porque às vezes, querida, nós valorizamos muito mais a aparência, muito mais a popularidade, muito mais os likes na rede social. Hoje o que tem de influência blogueira que eu falo assim, Jesus, esse povo não tem nada para fazer não? Do que maturidade, é ou não é? Vou contar uma coisa para vocês. Um rapaz lá da minha igreja, já faz anos, ele chegou em mim e falou assim: pastor, eu estou interessada em tal moça, mas eu precisava saber se ela tem o meu perfil. Hoje a gente não usa mais essa palavra perfil, a gente usa fit cultural. Se ela tem o mesmo perfil que eu. Falei, simples, querido, convida ela para jantar e fala para ela ficar à vontade. Você vai saber se ela é uma moça madura ou se ela ainda precisa se esmerar um pouco para atingir aquilo que você deseja. Passou uns dias, ele precisa falar com a senhora. Eu falei, tá bom, vamos conversar, me procura depois do culto. Ele falou, pastora do céu, que decepção. Ela de boca calada é maravilhosa, mas quando ela abre a boca... Entendeu, irmã? Entendeu? Você veio numa tarde, uma conferência para mulheres, e eu vou falar sobre maturidade. Eu vou falar sobre tempo de maturidade. Porque o evangelho é contra a cultura. Enquanto o povo aplaude a aparência, nós aplaudimos a aparência com maturidade. Enquanto o povo aplaude os likes, nós aplaudimos mulheres que temem a Deus, mesmo
mesmo que elas estejam no anonimato, mesmo que ninguém saiba quem elas são desconhecidas aqui, mas lá no céu, quando o nome delas é citado, o nome delas são citados, há um movimento na eternidade. E a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente olha para a Bíblia, se existe uma mulher, não vou pregar sobre ela, é Isabel, a esposa de Zacarias, Lucas capítulo 1. Eu acho Isabel uma mulher extraordinária. Que maturidade aquela mulher tinha. Ela era idosa, ela era estéril, na cultura dela era muito difícil, mas ela era de uma maturidade. Pode ler lá, chega na sua casa, pega o livro de Lucas capítulo 1, e lê o capítulo 1, lê o capítulo 2, para você ver que mulher extraordinária era Isabel. Ela sabia diferenciar as circunstâncias, situações, e vivia com maturidade. Sabe, queridos, olha aqui para mim. Ah, pastora, mas como eu sei que uma mulher é madura? Eu vou trabalhar com vocês uma mulher de atitudes de maturidade. Olha bem aqui para mim. Quando eu sou uma mulher madura, eu tenho a capacidade, presta atenção, eu tenho a capacidade de poder discernir as coisas para eu me comportar. Nós estamos vivendo num tempo de muita imaturidade, é ou não é? É. Eu não conheço ninguém aqui, tá? O povo muda de igreja por imaturidade. O povo deixa de cumprir o ministério por imaturidade. O povo tem problema de amizade relacional por imaturidade. Divórcios acontecem por imaturidade. Gente perde o emprego por imaturidade. Empreendedores se quebram por falta de maturidade. Muitas coisas, eu vinha conversando com a Sueli, eu gosto muito de viajar com a Sueli, porque a gente conversa muito sobre Bíblia, sobre comportamento. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão deixando de viver o que Deus tem pra gente por causa de imaturidade. Não estou falando de salvação. Salvação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é para a salvação. Se você crê que Jesus veio, como diz Romanos 10, não é? Se você crê no sacrifício da cruz, você aceitou, Ele é o teu Salvador, você está salvo. Eu estou dizendo que muitas de nós mulheres, estamos dentro das igrejas e não desfrutamos de uma vida com abundância, não desfrutamos dos milagres, não desfrutamos de coisas extraordinárias que Ele tem para nós por causa de imaturidade. Ai, eu não gostei daquela pastora do cabelo vermelho que veio pregar aí. A Miralva não tinha outra pessoa para trazer? Cadê a menina ruiva que estava aqui? A menina ruiva. Isabelle, você é linda, maravilhosa. Eu já tentei esse tom aí, mas eu não consigo. Você gosta da sua cor de cabelo? Você sabia que o ruivo, até 1984, não havia uma definição para o ruivo, uma certeza por que a pessoa nasce ruiva? Só em 1984 é que os cientistas chegaram que é uma alteração no cromossomo 16 e que isso não é herdado, não é hereditário. Você sabia que o rei Davi era ruivo? O ruivo, Isabela, é Deus olha para a terra e diz: eu quero alguém com essas características. Porque uma mãe ruiva não tem obrigatoriamente filhos ruivos. Porque um pai ruivo não tem obrigatoriamente filhos ruivos. É o Eterno que olha e diz: eu quero um ruivo na terra. Não fica naquele tom, porque aquele tom é original, isso aqui é fake. Você está entendendo? E quando a gente pensa nisso de maturidade, é aquela pessoa que tem equilíbrio, tolerância, sensatez. É aquela pessoa que diante da adversidade ela pode se abater, mas ela tem o aprendizado contínuo, a resiliência, porque a maturidade não é um estado final. Eu já vou pregar, já vou pegar o texto bíblico, fique em paz, eu trouxe a Bíblia. Aí não vai ler Bíblia não, vou sim, coisinha.
Olha aqui para mim, eu quero tirar um peso das suas costas hoje. Uma mulher madura, ela aprende a diferença entre as emoções e o sentimento dela. Nós precisamos, às vezes nós nos culpamos pelas emoções que sentimos. Eu estava vindo com a Sueli dirigindo, e nós saímos 15 para meio-dia de Maringá. E aí, caminhões, e eles arrumando a pista. Eu disse: Deus, eu não posso atrasar. E aí eu olhei uma reta. Você vai entender onde eu quero chegar, porque eu vou falar de emoção, sentimento e maturidade. Eu olhei uma reta e falei: aqui eu ultrapasso. Eu estou de Kinder Ovo, meu carro é desse tamanho. E aí eu dei sinal de alerta, de pisca-pisca, que eu ia ultrapassar. A carreta da frente, um bitrem sai bem na minha frente. Ele dá sinal e ele entra na minha frente. E eu falei: ô filho da égua de Faraó. Que a gente xinga tudo na Bíblia. Me deu uma raiva. Isso é emoção. Mas a senhora pecou, pastora. Presta atenção no que eu vou falar para te trazer maturidade. Emoção é resposta química do meu cérebro. Eu não consigo evitar a raiva. Você acha que o rapaz entrou na minha frente, menos de 1 metro, ele entrou na minha frente. Você acha que eu ia falar: ai, Deus seja louvado, quase que o cara passa em cima de mim. Glória a Deus, Sueli, quase nós duas morremos agora. Quase que terão que avisar para Miralva: arruma outro pregador. Não, me deu uma raiva do motorista. Falei: eu dei sinal, Sueli. Eu vinha sinalizando desde lá de trás, lá que eu ia ultrapassar. E ele sai na minha frente, gente. Ele na minha frente. Me deu raiva. Isso é emoção. Resposta química do meu cérebro. Não dá para evitar a raiva. Eu recebi um estímulo. Tirar o controle que eu estava no volante. Me ultrapassou inadequadamente, roubou o meu direito de ultrapassar. Me dá raiva. Você sente ou não sente isso? E isso não é pecado. Pecado é quando você sai da emoção e vai para o sentimento. A raiva é uma emoção, o ódio é um sentimento. Se você está aqui odiando alguém, você está pecando. Você precisa pedir perdão, você precisa limpar seu coração nessa tarde. Então uma mulher madura, ela sabe o que é emoção: raiva, medo, tristeza, alegria, repulsa. Isso são emoções. O nosso cérebro reage ao estímulo palativo, ao estímulo olfativo, ao estímulo visual, ao estímulo tátil, aos estímulos sensoriais. E às vezes a gente não entende isso. Quando é que eu sou madura? Quando eu sei que o que eu passei com aquele motorista só me produziu raiva, mas eu não tenho ódio dele, porque eu não sei quem ele é. Nunca mais eu vou vê-lo. Quem sabe ele nunca mais vai me fechar. Eu não sei qual é a pressa dele. Eu não posso ter ódio dele. Eu só tive uma resposta química do meu cérebro. Eu tive raiva. Mais à frente eu ultrapassei e disse: fica com Deus. Vaga, égua de Faraó, que eu estou indo embora. Tudo na Bíblia. Uma mulher madura, ela precisa saber essa diferença. E você trouxe a sua Bíblia, e a gente precisa entender isso, para que a gente não fique carregando pesos nem fardos na nossa vida. Sabe por quê? Eu falei de manhã na live: enquanto nós vivermos aqui na terra, todo ser humano vai enfrentar 3 tipos de problema. Diz comigo assim: 3 tipos de problema. Você vai enfrentar problema que você mesmo cria. Falou que não devia, criou problema. Não é? Foi avalista de alguém, criou problema, não pagou. E a Bíblia diz que não é para avaliar ninguém, senão você vai perder até a sua cama. Casou com um incrédulo. A Bíblia diz que não conhece ninguém aqui, hein? Que não pode se unir a julgo desigual. Você vai criar um problema. Problema que você criou. Aí você vai enfrentar o problema que os outros criam para você. Quando você olha para a Bíblia, a gente vê pessoas que criaram um problema para si mesmo. Por exemplo, Josafá. Josafá fez uma aliança que não devia fazer, criou um problema para ele mesmo. Safira e Ananias morreram porque criaram um problema para eles. Mentiram diante do Deus Altíssimo e diante do Espírito Santo e dos apóstolos. Pagaram com a vida.
Mas também nós enfrentamos problemas que as outras pessoas criam para nós, é ou não é? É. Paulo enfrentou problemas de Emineu, Alexandre. Ele chegou a falar: vão entregar esses caras para o diabo. É Paulo que está falando. Ele enfrentou um problema com Demas, que amou o presente século. Não é? Um problema que o outro cria para a gente. E nós também enfrentamos problemas inesperados, fenômenos da natureza, morte, luto, enfermidade. Enquanto você viver aqui, esses 3 tipos de problemas você enfrentará. Porque Marcos capítulo 16, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Eu vou falar de uma mulher que enfrentou um problema que não foi ela que criou. E uma mulher madura é aquela que, apesar de enfrentar um problema que ela não criou, ela vai agir com maturidade. Porque o que está acontecendo? Esse problema aí não é meu, não fui eu que criei. Eu não conheço ninguém aqui, hein? Eu não estou nem aí, se lasque, resolva. Uma mulher madura não tem esse comportamento. Trouxe a sua Bíblia? Abre aí, vai. Trouxe a sua Bíblia? A maneira pela qual você lida com os seus problemas, com os problemas que surgem no seu caminho, é que vai determinar se você tem maturidade. 1 Samuel 25:17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25:17. Vou ler na minha versão e vou ler na versão de vocês. A versão de vocês na NVI diz assim: agora leve isto em consideração e veja que a Senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão perverso que ninguém consegue conversar com ele. Na minha tradução diz assim: pense nisso e resolva o que você fará. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Na Bíblia polonesa, traduzindo, e eu preciso saber um pouco de polonês por causa da minha neta, diz assim: faça alguma coisa logo, pois algo de ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Ninguém consegue convencê-lo, ele é intragável. De quem que eu estou falando? Abigail, uma mulher que enfrentou um problema que não era dela, mas o que me fascina é que não foi ela que criou. O que me fascina é que neste capítulo, verso 3 diz assim, tem uma tradução que diz assim: ela era linda e inteligente. Tem outra tradução que diz assim: ela era formosa e com sabedoria. O seu nome era Nabal e a esposa dele chamava Abigail, mulher inteligente e... Então esse negócio de que mulher inteligente é feia é mentira, porque dá para ser inteligente e bonita. Entende? Então ela era uma mulher bonita, mas era uma mulher formosa. Vamos entender o contexto disso aqui para nós vermos as características de uma mulher com maturidade. Esta mulher Abigail aqui, eu vou contar o contexto histórico. Aqui, presta atenção, 1 Samuel 25, diz que o rei Davi, pegou o rebanho dele, que era costume na época, e ele vai para o deserto, junto com o rebanho dele. Mas o rei Davi, que era ungido, mas ainda não tinha ocupado o trono, estava vivendo um período de luto. Eu estou parafraseando o texto, porque Samuel havia morrido. O profeta Samuel havia morrido. Se você começar a ler o verso 1, vai dizer isso. O profeta Samuel havia morrido. Então Davi pega o seu rebanho e vai para o deserto de Parã. Ele vai para o deserto com o seu rebanho. Era costume da época viajar como nômade com o seu rebanho para procurar pastagem e colocar ali o rebanho por um tempo. E o que acontecia? Rebanhos de pessoas diferentes se encontravam. E entre os cuidadores havia uma troca de favores. Você pode ler o capítulo todo para você entender.
Havia uma troca de favores. É você conhecer pessoas que trabalham no mesmo ramo e diz: como é que está lá? Está tudo bem? Puxa vida, estou precisando disso. Olha, eu posso passar isso para você, porque eu sei como isso funciona. Havia uma troca de favores. Quando eles chegavam aqui, que se encontravam com o rebanho, a impressão que dá é que esse povo dizia: dorme essa noite. Pode ler o texto. Nós vamos fazer um cerca para que nada ataque o rebanho de vocês. Eles trocavam favores, eles trocavam alimentos, eles trocavam entre eles o que eles podiam. Ou seja, funcionários, mesmo sendo de patrões diferentes, eles se ajudavam no deserto. Pessoas que se ajudam no deserto. Já dá um sermão aqui. É só pegar os funcionários de Nabal e de Davi. E é nesse contexto aqui que ele se encontra aí, Davi. Puxa vida, eu já estive com esse povo, e quando eu estive com ele, eu troquei favores com ele. Já que eu estou aqui e estou sabendo que Nabal está no momento de festa, com muita comida, vou mandar uma comitiva lá para pedir comida para os meus empregados. Eu estou te contextualizando. E aí Davi então forma uma comitiva e fala assim: ó, vai lá, verso 18, e pede para Nabal dar alimento para os meus empregados. E aí eles vão. Mas quando chega lá, o marido da Abigail fala assim: quem é Davi? Eu não sei nem quem ele é. Ele age com desdém e indiferença sobre alguém que Deus havia ungido como rei. Olha a falta de maturidade. Olha a ingratidão. Os funcionários de Nabal já haviam sido favorecidos pelos funcionários do rei Davi. Eu não te conheço. Uma mulher madura, ela não é ingrata. Uma pessoa madura não é ingrata. Uma pessoa madura não trata com indiferença e nem com desdém de quem ela já recebeu ajuda. Mas o comportamento de Nabal foi um comportamento imaturo. Você viu o que o funcionário falou? Eu acho lindo isso aqui, irmão, olha aqui para mim. Um dos funcionários de Nabal, vendo a desgraça que ia acontecer, porque aquele homem a qual ele havia desdenhado era o futuro rei de Israel, chega nela e falou assim: ó, patrão, o negócio é o seguinte, hein? A coisa tá feia aqui. Se a senhora não fazer alguma coisa, nós tudo vamos morrer. Vai acontecer uma desgraça aqui. Ó, eu sei, irmã, presta atenção, tem muita coisa nesse verso que eu li. Eu sei que a senhora dá conta de resolver essa parada. Pode entrar em cena, patroa, que a senhora é boa na resolução de conflito. Pode agir. Vai, eu confio na senhora. E se a senhora não agir rápido, vai haver uma desgraça, porque o seu marido é perverso, é intragável, ninguém consegue falar com ele. Por favor, entra em cena, Abigail. Deus me traz aqui nessa tarde para dizer: ei, Abigail, é dia de entrar em cena para resolver conflitos estabelecidos. Mas não fui eu que criei, mas é para você que Deus vai dar a estratégia. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas é Deus que vai levantar você com a solução. Deixa eu dizer uma coisa para você. A crise estava instalada. E a primeira característica aqui de Abigail é que de maturidade é que ela sabe agir sobre pressão. Gente, o caos estava instalado. O Davi ficou irado. Ele diz: eu vou lá e vou mostrar quem manda nesse negócio. Eu vou lá e vou fazer, vou dizimar todo mundo. E ela, sabendo de toda essa pressão, gente, ela poderia dizer: o problema não é meu, deixa Davi vir, deixa Davi matar essa desgraça que eu casei, deixa Davi exercer vingança, justiça. Não, ela soube agir sob pressão. Eu quero perguntar para você: você sabe agir sob pressão? A hora que a coisa pressiona, a hora que a coisa aperta, gente, ela não negou o problema, ela não fingiu que o problema não existia, de jeito nenhum. Ela tinha noção, ela não entra em desespero. Presta atenção, minha irmã que está aqui. Ela não teve pânico, ela não enlouqueceu, ela não dá piti. Não.
Problema não fui eu que criei, mas se chegou a mim, é porque o Deus que eu sirvo vai me dar a solução. Deus me traz aqui para dizer para você que se você estiver enfrentando um problema que alguém criou, não foi você que criou, você não tem nada a ver com esse problema. Deus me traz aqui para dizer para você, Ele está te capacitando nessa tarde. Ele está te capacitando nessa tarde, e Ele vai trazer a solução. Era um conflito que ia perder a direção, ia virar uma destruição, minha gente. Famílias estavam correndo risco, funcionários estavam correndo o risco, mas ela toma essa atitude diante daquela situação. Ela toma uma atitude, ela não é orgulhosa, não é meu, não estou nem aí, não quero nem saber. Eu sei, tem umas que falam assim para mim, é que você não sabe o marido que eu tenho. Eu digo, graças a Deus, porque não fui eu que escolhi. Entende, minha irmã? Ela poderia. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Irmã, nem toda ofensa precisa de uma reação. Eu vou repetir. Nem toda ofensa que dirigida a você, você precisa reagir. E se for reagir, reage com o Espírito Santo, com sabedoria. Ah, mas me ofendeu, pastora. Mas você tem maturidade para suportar e dizer, isso aqui vai me trazer maturidade e crescimento espiritual. Ela foi uma mulher sábia, ela soube administrar aquela crise e dizer, pode deixar que eu resolvo esta situação. E sabe o que me fascina, Abigail? É que ela não foi para o Instagram para dizer assim, aquele meu marido arrumou uma confusão e agora eu vou ter que resolver. Ela não foi fazer um texto imenso, ela não foi para a rede social, para o TikTok, ela não foi para nada, ela nem falou nada, ela apenas dentro de si introjetou a necessidade. Eu preciso administrar as minhas emoções. Olha aqui para mim, você acha que a Abigail não ficou com raiva do Nabal? Você acha que ela não ficou com medo de Davi? Você acha que não passou na cabeça dela, agora chegou a hora de eu me livrar desse infeliz? Mas ela pensou em torno, e com sabedoria e maturidade, ela assume o controle do conflito. Eu vou repetir, com sabedoria e maturidade, Abigail assumiu o controle do conflito. Como é que você reage diante de um conflito? Como é que eu e você, mulher de Deus, reagimos diante do conflito? A primeira tendência nossa é fazer como Adão, a mulher que o Senhor me deu. E a tendência nossa é fazer como a Eva, foi a serpente que Deus criou. A primeira tendência nossa é culpar alguém para livrar nós da responsabilidade. Eu quero dizer uma coisa para você, ou quando a gente não culpa alguém, a gente reclama da situação. E Abigail, num gesto de maturidade, não reclamou, não culpou, assumiu o controle e disse, eu vou traçar um plano estratégico para resolver esse problema. Eu venho aqui nessa tarde para pedir a Deus para te dar maturidade, sabedoria, para na hora do conflito você traçar um plano estratégico para solucionar os conflitos que você tem enfrentado na sua vida. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você que Ele vai te capacitar, Ele vai te dar maturidade, controle das suas emoções, para que os conflitos pelos quais não foi você que criou, você não tem nada a ver com os problemas que você tem enfrentado, Deus vai te capacitar através do Espírito Santo para dizer, eu vou assumir o controle agora e daqui para frente eu vou solucionar este conflito. Ninguém vai sofrer, ninguém vai morrer, não vai ter consequências negativas, não haverá prejuízo, não haverá perdas, não haverá dano, porque o Senhor está me capacitando para solucionar esse conflito. Você crê nisso?
E aquela atitude de Abigail, em defender a sua casa de um massacre, de defender os seus funcionários da morte, acrescentou a ela bênçãos. E o que ela fez? Você sabe o que ela fez? Ela foi lá. O que Davi está precisando? Ele está irado. Mas o que Davi precisa? Ele precisa de comida para os empregados. Então eu vou suprir a necessidade de quem está irado. Controverso, né? O rei pediu comida. É de comida que ele está precisando? Eu vou providenciar a comida que ele está precisando. O rei está precisando de comida. É comida que eu vou levar para ele. Querido, às vezes a pessoa chega a nós irado, e às vezes a gente, sem compreender qual é a necessidade dela, a gente revida de igual forma. E às vezes é necessário compreender o motivo daquela ira, daquela raiva. Mas nós reagimos muitas vezes antes de compreender qual é a necessidade. Eu quero que Deus te dê discernimento, para quando você estiver numa situação em que o outro está raivoso, que você tenha discernimento do Espírito Santo para dizer qual é a necessidade que ele precisa, para que eu possa aplacar a ira dele. O provérbio diz que a palavra branda, que a palavra suave e mansa branda o furor. É de comida que Davi está precisando. Olha a maturidade dela. Pois então eu vou levar comida para os empregados do rei Davi. E ela vai, e ela traça toda uma estratégia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha aqui para mim. O que ganha a guerra não são armas, são estratégias. Quando os Estados Unidos lutou com o Vietnã do Norte, os Estados Unidos tinham material bélico de alta potência. Os vietnamitas não tinham material bélico para competir com os Estados Unidos. Pasme, os Estados Unidos perderam mais de 100 mil soldados, com todo o material bélico poderoso que tinha, porque eles tinham armas, mas eles não tinham estratégias. A história diz que os vietnamitas entravam nas valas daqueles pântanos alagados do arroz, se escondia debaixo do arrozal. E quando os soldados americanos chegavam, eles atacavam. Porque o que ganha a guerra não são armas, são estratégia. Uma mulher madura tem estratégia para ganhar a batalha. E se você não tem estratégia, o Espírito Santo vai te dar estratégia para você vencer as suas guerras. O curso que foi oferecido aqui, ó, estratégia para ganhar a guerra. Oração é a arma. E aí quando você olha para a Abigail, ela tem todo um comportamento de diplomacia. Ela prepara a comida, ela sai no deserto, presta atenção, mulheres, presta atenção aqui. Eu estou falando de maturidade, eu estou falando de característica de uma mulher madura, presta atenção. Ela não revidou com Nabal, ela não foi lá e praguejou aquele marido. Agora a gente vai morrer, agora nós estamos correndo risco. Por que você fez isso com Davi? Ele é o futuro rei de Israel. Não. Ela não terceirizou a solução. Nós estamos vivendo numa geração que está terceirizando a solução. O filho dá problema, a escola resolve. O filho dá problema, a igreja resolve. O filho dá problema, o psicólogo resolve. Obrigado, a gente ganha. Entendeu? Casamento dá problema, a gente não conversa, a gente procrastina. Está com problema no serviço, a gente não conversa, a gente procrastina. Abigail não terceirizou. Diz comigo assim, ó, uma mulher madura não terceiriza a solução do conflito. Ela traça a estratégia, ela diz para os empregados, vão na frente que eu vou atrás. Porque naquela cultura uma mulher não poderia falar com um homem no deserto. Olha a sabedoria dela. Cheguem na frente. Vai ter momento, olha aqui para mim, irmã, que você vai precisar de alguém para te ajudar na estratégia para a solução do conflito. Isso é um sinal de maturidade. Vai ter momento que você vai ter que pedir ajuda para sua pastora para resolver o conflito. Vai ter momento que você vai ter que pedir ajuda para o seu pastor, para a sua líder de célula, para o seu mentor, para você resolver o conflito. Vai ter momento que sozinha você não vai dar conta.
Vai ter momento que você vai precisar de ajuda. E você precisa ter essa clareza, que pedir ajuda para alguém para resolver o conflito não é fraqueza, não é se diminuir, não é dizer que não pode, não é dizer que não dá conta, mas é dizer: Senhor, se o Senhor colocou alguém no meu caminho para me ajudar, eis-me aqui. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, tem mulheres aqui que precisam de ajuda. Tem mulheres aqui, Senhor, que precisam ser seguradas pela Tua mão nessa tarde. Senhor, tem mulheres aqui que sozinhas não estão dando conta. Tem mulheres aqui que já pensaram em desistir. Estão com medo de pedir ajuda. Tem mulheres aqui, Senhor, que acham que se pedir ajuda vai demonstrar fracasso. Mas o Senhor me traz aqui nesta tarde para dizer que o Senhor é Deus na vida delas, para dizer que o Senhor está se disponibilizando e colocando pessoas para ajudá-las, e colocando pessoas, ó Deus, como o Senhor fez com Abigail. Ela convidou aqueles empregados para ir à frente. Senhor, tem mulheres aqui que não estão conseguindo mais dar um passo, mas o Senhor os traz aqui nesta tarde para dizer para elas que o Senhor vai capacitá-las. E quando a gente pensa nessa Abigail que traça uma estratégia para resolver esse conflito, eu vivi na prática que eu estava pregando. Você viu que era para pedir ajuda? Ela traça essa estratégia e ela pede ajuda. E aqui a gente tem um grande aprendizado sobre maturidade. Porque nós mulheres, nós somos muito orgulhosas, somos ou não somos? Nós mulheres às vezes não temos maturidade para dizer que nós precisamos ser ajudadas. Nós mulheres às vezes não temos maturidade para dizer: eu não dou conta disso sozinha. Nós mulheres, principalmente as mulheres mais jovens dessa geração, como elas têm dificuldade para reconhecer que elas precisam de ajuda. Quantas mães tem aqui que tem só um filho? Levanta a mão. Como essas mães jovens que têm só um filho têm dificuldade de pedir ajuda. E quando a gente olha para a carta de Tito, Tito está dizendo ali para nós que as experientes ensinem as mais jovens. Um dos sinais de uma característica da maturidade é quando eu não dou conta e eu chego: Miralva, me ajuda nessa área. Eu não resolvo isso. Olha, eu estou com dificuldade de resolver esta situação. Eu estou com dificuldade de resolver esse conflito. Me ajuda aqui. Ei, irmã, não é sinal de fraqueza, não é falta de capacidade pedir ajuda para alguém. Deus não nos fez para caminhar sozinhas. Abigail, quando ela vê diante da situação, ela diz: eu vou precisar dos meus empregados, e eles terão que ir à frente, eles terão que chegar primeiro em Davi, só depois eu chegarei depois. Deus me traz aqui para dizer para você: não tenha constrangimento em pedir ajuda. Uma mulher madura pede ajuda quando precisa. Peça ajuda. Peça ajuda. O casamento não vai bem? Peça ajuda. As coisas lá em casa não estão funcionando direito na educação dos filhos? Peça ajuda. Não vai bem na vida espiritual? Eu estou sentindo que eu não estou dando conta espiritualmente? Peça ajuda. Um sinal de maturidade é pedir ajuda a outra pessoa. Por favor, me ajuda, eu não dou conta. E a gente não foi feito para dar conta de tudo. E às vezes nós nos culpamos porque nós queremos dar conta de tudo. E o que Abigail faz? Ela chega diante de um homem irado. Presta atenção, querido. Ela chega diante de um homem irado, raivoso,
nervoso, querendo matar todo mundo. E ela chega diante de Davi e ela consegue desarmar Davi com palavras de sabedoria. Ela consegue desarmar Davi profetizando sobre a vida dele. Ela consegue tirar Davi daquela atitude de matar todo mundo, de ira, de ódio profundo, desarmando Davi. E quando ela fala com o rei Davi, ela vai dizendo: eu sei que Deus já colocou as mãos sobre você. Eu sei que Ele já te ungiu. Eu sei que Ele vai te proteger. Eu sei que se alguém tentar te atacar, Ele vai te colocar entre feixes. Naquela cultura, quando eu queria guardar algo de valor para que não fosse destruído, eles pegavam feixes de trigo, colocavam o objeto no centro, enchia em volta de trigo ou cevada, amarrava para ser protegido e guardava num lugar seguro. Ela estava dizendo: Davi, Deus tem um propósito na sua vida. Se alguém te tocar, Ele vai guardar você entre feixes. Você não será prejudicado. E aquelas palavras de maturidade, de sabedoria de Abigail aplacou a ira do rei. Aplacou a ira do rei. Olha aqui para mim, irmã. Você sabe o que Abigail fez naquela atitude? Ela impediu o rei Davi de pecar e manchar a história dele. Eu vou repetir. Abigail, naquela atitude, ela impediu Davi de pecar e manchar a história dele. Porque se ele tivesse feito o que estava no coração dele, ele já ia subir para o reinado com uma pendência de assassinato coletivo. Olha aqui para mim. Uma mulher com maturidade, Deus levanta com atitudes para impedir que o outro peque. Eu vou repetir. Uma mulher com maturidade, Deus levanta com sabedoria para impedir que o nosso irmão venha pecar. Uma mulher com maturidade, Deus levanta com sabedoria para que a história de muita gente não seja manchada mesmo antes que comece. Eu vou repetir. Uma mulher com maturidade, Deus levanta para ser usada, para que muitas pessoas não carreguem no seu currículo a morte, a culpa, o pecado. Deus vai te usar com sabedoria, para que através de você, tragédias sejam evitadas, pecados sejam evitados, culpas sejam evitadas. Deus me traz aqui nessa tarde para dizer para você que assim como Ele usou Abigail para não manchar a história do rei Davi, Ele vai te levantar para que as histórias de muitos não sejam manchadas. E a gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender isso. Pastor, o que eu faço então com as minhas emoções? O que eu faço então quando eu sentir raiva? Pega essa raiva e canaliza para coisa boa. Pega o seu medo e canaliza para situações que edificam. Você não vai viver aqui sem sentir raiva. Você não vai viver aqui sem sentir medo. Mas é nesta hora que Deus vai te capacitar, te dando maturidade para dizer: filha, eu vou te dar estratégias para você vencer. Eu vou te dar estratégias para você vencer. E quando a gente olha aqui para mim, irmã, quando a gente olha para essa mulher com maturidade diante de uma crise de raiva do marido, ela podia voltar e falar para Nabal: fui lá resolver seu problema, tá? Eu fui lá, você não vai morrer porque eu assumi a sua culpa. Eu vejo em Abigail o sentido profundo de uma só carne. Ela chega diante do rei Davi, ela disse: ó rei, meu senhor, a culpa é minha. A culpa é minha. Deixa eu te perguntar, a culpa era dela? Não.
Mas se o meu marido pecou contra ti, eu também sou responsável. E eu estou aqui para resolver essa situação, porque nós somos uma só carne. A culpa também é minha, rei. E eu vim aqui reparar a culpa do meu marido. E depois dela com sabedoria, pedindo ajuda para quem poderia ajudá-la. Depois de enfrentar aquela situação, ela volta para casa e ela não diz nada para o marido. Ela diz alguma coisa para o marido? Ela não diz nada. Ela espera passar a bebedeira. O texto sagrado diz que no outro dia, quando ele já está sóbrio, ela vai lá e fala: olha aqui para mim, uma mulher com maturidade sabe esperar a hora certa de falar. Irmã, não adianta dar piti, não adianta chutar o balde, você vai ter que buscar o balde de volta. Não adianta praguejar, não adianta perder o controle. Um dos sinais de maturidade é saber falar na hora certa, é esperar um momento. E, irmã, vamos ser sincera, quantas vezes eu e você não esperamos a hora certa de falar? É ou não é verdade? Quantas vezes eu e você não esperamos a hora certa para falar? Eu sempre conto uma experiência que eu tive. Eu estou falando de maturidade, esperar a hora certa para falar. Eu me lembro um dia, em casa a gente levanta muito cedo, 5 horas da manhã, todo dia, 10 para 5, todo dia. E aquele dia eu havia levantado e trabalhado, mas trabalhado demais, atendendo, um atrás do outro, sem parar. Eu não tive tempo nem para comer direito. E eu tinha culto aquela noite. Eu estou falando que uma mulher com maturidade, ela espera o momento certo para falar. E eu fui para casa, troquei, oi chuveiro, tchau chuveiro, estou indo para o culto. E fui para o culto. E o culto, a quinta da família, uma multidão. E eu tenho uma participação no culto. Eu estava muito cansado. Eu estou falando que uma mulher com maturidade sabe a hora de falar, que foi o que a Abigail fez. E aí eu falei, vou para casa, vou dormir, estou muito cansado. Fui para casa, tomei um copo d'água, porque estômago de mulher se engana com água, de homem não. E quando eu estou saindo já de pijama para dormir, o meu marido fala assim para mim, não tem nada para comer? A irmã fez até uma careta ali, ó. Mas me subiu uma raiva. Subiu de baixo para cima. Porque quando é de Deus é de cima para baixo. Porque eu digo que a gente tem hormônio, às vezes eu acho que é demônio mesmo, sabe? Me subiu uma raiva e eu fui falar. Eu ia falar, você não está vendo que eu levantei 5 da manhã, que eu nem almocei direito, porque eu trabalhei o dia inteiro, que eu ainda fui no culto, e quando eu ia, eu fiz todo o discurso mental. Quem faz assim? Levanta a mão, vou levantar aí, eu sei, tá vendo a coisinha? Você é igualzinho eu fui abrir a boca para falar, para destilar o meu veneno, a minha raiva. O Espírito Santo falou comigo assim, Eliette, Lara, você tem 2 motivos para me agradecer. Irmãs, eu senti uma vergonha do Espírito Santo tão grande. Eu senti uma vergonha do Espírito Santo tão grande, mas tão grande, porque quando a gente anda com Ele, antes da gente pecar, Ele nos repreende. Eu disse, Eliette, você tem 2 motivos para me agradecer. Eu estou falando que uma mulher com maturidade, ela espera o momento certo para falar. Eu ia ter uma atitude de imaturidade. Eu sou igualzinho você. E eu disse, Deus, morrendo de vergonha, quais são? E Ele me disse, primeiro, você tem comida para pôr na sua panela.
E o Espírito Santo começou a ministrar em mim, dizendo: lembra quando você não tinha? Lembra quando você sentava à mesa e comia farinha de mandioca com água, porque você não tinha o que comer? Aí eu já estava chorando. Eu disse: eu lembro, Senhor. Eu lembro quando eu não tinha nada, minha filha estava no hospital. Falei: então, você tem comida para pôr na panela. Eu estou dizendo para você que uma mulher com maturidade, ela espera a hora certa para falar. Abigail não chegou e praguejou Nabal. Ela não chegou e disse: eu resolvi o problema que você criou. Nós estávamos todos correndo risco de morte por sua causa. Não, ela esperou a hora certa para falar. E quantas vezes eu e você temos tanta dificuldade para esperar a hora certa de falar, mas nessa tarde o Espírito Santo vai nos dar condição, graça, se necessário for, vai repreender você como me repreendeu aquela noite, dizendo: você tem motivos de sobra para me agradecer. E aí eu tinha que perguntar para Deus qual era o outro motivo. E eu morrendo de vergonha de Deus, eu disse: Deus, qual é o outro motivo? Ele disse: você tem marido. Você tem marido. Aí eu parei, falei: eu tenho marido. E que marido? Eu tenho marido, Senhor. É verdade, eu tenho marido. Meia-noite, eu fritando bife e refogando arroz. Irmã, olha aqui para mim. Eu e você pecamos muito por falta de maturidade na hora de falar. E talvez você está olhando aqui para mim, e talvez você não é a pessoa que fala fora de hora. Talvez você é a vítima de quem falou fora de hora. Talvez você seja a vítima de quem falou fora de hora. Eu me lembro na minha célula, eu estou falando que uma mulher com falta de maturidade, ela fala as coisas fora de hora. Eu me lembro um dia na minha célula, lá na minha casa, chegou uma mulher carregada. Eu estou dizendo que talvez você não fale fora de hora, mas você é vítima de alguém que falou fora de hora. Ela chegou carregada na minha sala. Ela chegou cadavérica. Ela devia pesar uns 37 quilos. E quando eu olhei para aquela mulher desfigurada, eu disse: Deus, o que é que está acontecendo com essa mulher? E lá na minha célula, eu não sei se vocês fazem aqui, a gente faz a cadeira do milagre. No final da célula a gente bota uma cadeira e fala: quem precisa de um milagre, senta aqui que nós vamos orar. É um ato profético do milagre. E quando nós colocamos aquela cadeira, levantaram aquela mulher e sentaram naquela cadeira. Mas antes de orar para ela, orar com ela ou por ela, eu disse: o que está acontecendo? E ela disse assim para nós: eu não tenho prazer de viver, eu já tentei tirar minha vida várias vezes, porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu sou um aborto mal feito. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: você é um aborto mal feito, você não devia existir. Olha a falta de maturidade desta mãe. Ela disse: então se eu sou um aborto mal feito, eu não sou digna da vida, eu quero morrer. E eu me lembro que as mulheres da minha célula cercaram aquela cadeira, e nós começamos a dizer para ela: nós retiramos essa sentença nessa tarde.
A sua mãe não teve maturidade. Ela disse isso por falta de maturidade emocional, espiritual, afetiva, social. Mas o Deus que você serve, que te trouxe nessa célula, Ele assume a sua paternidade. Você não é um aborto mal feito. Você é apenas vítima de uma mãe que falou coisas erradas na hora errada. A sua mãe também não é culpada, é a história de vida dela. Mas Deus perdoa a sua mãe e perdoa você e muda a sua história. E eu me lembro como hoje. Ela levantou daquela cadeira do milagre, nós abraçamos. E ela começou a vir na nossa célula. E na próxima célula, ela já era outra pessoa. Talvez você está aqui, você não é aquela que fala coisa errada na hora errada. Mas você vive com alguém, com um pai, com um marido, com um filho, com um irmão, com uma sogra, com uma nora, com um amigo, que vive dizendo as coisas erradas para você por falta de maturidade. Mas Deus te traz aqui nessa tarde para dizer para você: seja você que fala, não tenha paciência, não tem maturidade para falar as coisas na hora certa, seja você vítima de alguém que fala na hora errada, sem maturidade, Ele está aqui para fazer que no seu coração, que na sua mente, isso tome um novo significado nesta tarde. Ele quer te levantar como Abigail, e você vai falar as coisas certas na hora certa, porque Abigail também era vítima de um marido que falava as coisas erradas na hora errada. Mas ela não se colocou na condição de vítima. E olha aqui para mim, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós nos colocamos na condição de vítima e está confortável demais para ficar lá. E Deus me traz aqui para tirar você da condição de vítima nessa tarde e dizer para você: eu não quero você como vítima, eu quero você como mulher que resolve conflito, eu quero você como mulher que traça estratégia diplomática, eu quero você como mulher que aplaca a ira das pessoas, eu quero você como uma mulher que pede ajuda para resolver os problemas, eu quero você como uma mulher que enfrenta a batalha, eu quero você como uma mulher que não tem medo, eu quero você como uma mulher madura que fala a coisa certa na hora certa. Eu quero você como aquela que não terceiriza conflito, que resolve os problemas, que as pessoas levarão os problemas até você, porque sabe que você tem a resposta, porque você é uma mulher de Deus, porque Ele já te capacitou para isso. E ela vai lá, e ela conversa com Davi, ela muda a situação, ela volta para casa. Ela não fala com Nabal, porque ela é uma mulher madura. Ela espera. No outro dia ela vai lá e fala para ele. E o texto diz que 10 dias se passaram. E Deus entrou com justiça. Tirou Nabal da terra. Olha aqui para mim. Deus mudou a história de Abigail, porque ela se posicionou como uma mulher madura num dia de conflito. Eu vou repetir. Deus mudou a história de Abigail, porque ela se posicionou como uma mulher madura no dia do conflito. E você sabe o final dessa história. Assim que ela fica viúva, o que acontece? Você acha que o Davi ia perder uma mulher madura assim? Mas você está solteira ainda. Porque às vezes está faltando maturidade no seu comportamento. O Davi viu tudo aquilo e falou: o quê? Uma mulher dessa no palácio vai fazer a diferença. Uma mulher dessa do palácio vai dar estratégia para os meus funcionários para resolver os problemas. Uma mulher dessa do meu lado, eu estou seguro. Uma mulher dessa do meu lado vai me ajudar a cuidar do reinado. Uma mulher dessa do meu lado vai facilitar a minha vida. Deus quer te levantar como mulher que facilita a vida de muita gente. E quando a gente olha para a Bíblia, gente, se existe uma pessoa que me fascina, é a Ana, a mãe de Samuel.
esse que tinha morrido, esse que Davi estava curtindo o luto, porque ela sonha em ter um filho, ela sonha com a maternidade, porque naquela cultura, naquela época, precisava ter filho para que a descendência não acabasse. E ela vai no templo orar, igualzinho você. O dia que você está angustiado, você vem aqui orar. Amém ou não amém? Ela vai orar, e quando ela está orando, amargurada, triste, e quando ela está chorando, com amargura de alma, quem deveria entendê-lo, julgou. E o sacerdote, que era aquele que devia acolher, que era aquele que devia apresentar aquela mulher a Deus, que é aquele que devia trazer uma palavra de conforto para ela, ele diz assim: Ana, você já está embriagada a essa hora? Mas ela era tão madura, que ela sabia o que era dela e o que era do sacerdote. Ela disse: meu senhor, o senhor não está entendendo. Essas lágrimas aqui não é porque eu estou bêbada, é porque eu estou amargurada de alma. Olha aqui para mim. Uma mulher com maturidade, ela sabe o que é dela e ela sabe o que é do outro. Então ela não se ofende quando ela ouve algum tipo de conversa. Entende? Eu vou repetir. Uma mulher madura, ela sabe o que é dela, ela sabe o que ela carrega no repertório mental dela, ela sabe o que é do outro. Quando o sacerdote julga como bêbada, ela poderia falar: bonito para sua cara, né? O crente aqui é o seu sacerdote. Eu sou a que está sofrendo. Em vez de você me acolher, você me julga? Não. Ela olha para ele e fala assim: é amargura, eu sei o que eu carrego. A mesma coisa Abigail. Abigail sabia o que era dela, o que era do Nabal e o que era do Davi. Olha aqui para mim. Por que nós sofremos tanto? Por falta de maturidade. Porque a gente não consegue discernir o que é do outro e o que é meu. Então quando alguém olha para mim de cara feia, eu levo para o lado pessoal. Quando alguém fala alguma coisa, eu levo para o lado pessoal. Quando alguém diz para mim alguma coisa, eu levo para o lado pessoal. Quando eu não entendo alguma coisa, eu levo para o lado pessoal. Quando eu não gosto de alguma coisa no outro, eu levo para o lado pessoal. Uma mulher madura nunca leva as coisas para o lado pessoal, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela é Rubi. Pode esfregar na parede, pode passar no concreto, pode vir o conflito, pode vir o atrito, pode vir a calúnia, pode vir a difamação, pode vir a cara feia, pode vir o que for. Ela diz: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou mulher virtuosa. Eu sei o que é do outro. Eu sei o que é meu. Queridas, nós estamos vivendo no tempo de muita imaturidade das mulheres. Se ofendem fácil, desanimam fácil, abandonam fácil, divorciam fácil, abrem mão de tantas coisas fácil, simplesmente por falta de maturidade. Sabe, queridas, eu estou terminando. Eu penso que às vezes nós precisamos chegar em Deus e dizer para Ele assim: o Senhor me conhece, porque antes da minha mãe ser minha mãe, o Senhor já era o meu pai. Antes que eu existisse lá na barriga da minha mãe, antes de eu ser zigoto, blastocisto, morula, embrião, feto, o Senhor já sabia que eu existia, e o Senhor já tinha escrito uma história para mim, conforme 139:16. Senhor, eu penso que às vezes a gente tem que chegar para Ele e dizer: revela para mim quem eu sou. Revela para mim quem eu sou. Se eu te perguntasse quem é você,
o que é que você me responderia? Muitas vezes nós temos um comportamento inadequado, porque nós não somos maduras. Por quê? Porque nós não conhecemos quem nós somos. Mas nesta tarde, o Espírito Santo está aqui para dizer para você quem de fato você é. E não é qualquer situação, ou circunstância, ou vozes, ou ouvidos, aí, ou falação que você vai ouvir, vai chegar nos seus ouvidos, que vai fazer você ter atitudes inadequadas. O Espírito Santo está aqui, e eu estou pregando para mulheres, em que Ele está disponível para tornar você uma Abigail, para tornar você uma Ana, para tornar você uma Isabel. A Isabel me fascina, sabe por quê? O texto sagrado diz assim: no tempo do rei Herodes, havia um casal avançado de idade, que eram irrepreensível diante de Deus, e ele era Zacarias, e ela era Isabel. E por que me fascina? Porque Isabel foi uma mulher com maturidade em tempo de perversidade. Porque se o rei era Herodes, a perversidade estava instalada. Se o rei era Herodes, o caos estava instalado. Você está achando que está um momento difícil? É que você ainda não leu o que era uma dinastia herodiana. E o texto diz: no tempo do rei Herodes, havia um casal irrepreensíveis diante de Deus. Ele era Zacarias e ela era Isabel. Olha aqui para mim. As circunstâncias não podem afetar uma mulher madura. As situações não desestruturam uma mulher com maturidade. O caos que está instalado aí fora no mundo, a humanidade está em convulsão, mas ela é uma mulher madura. Ela vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará. Uma mulher madura vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Uma mulher madura vai dizer, como o apóstolo Paulo: eu aprendi a estar contente, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi a padecer necessidade, eu aprendi, e por ter aprendido, por ter me tornado madura, agora eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vida é um aprendizado. E eu comecei dizendo aqui que a maturidade não é um estado final, ela é um processo gradativo. Ela não é um estado final, ela é um processo gradativo. E o Espírito Santo pode levar eu e você à maturidade que nós precisamos. Pode tornar a mim e você uma Abigail. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Sabe, queridos, ontem eu estava conversando com uma missionária. Ela vive em um outro país. E ela estava dizendo para mim das dificuldades de pregar o evangelho lá. Ela disse: a maior dificuldade que nós temos aqui é que aqui para esse povo tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um crê em algo. Ela dizia para mim: como está difícil de falar do evangelho aqui. É um caos falar do evangelho aqui, porque cada um apresenta uma verdade que crê. E eu comecei a falar sobre Isabel para ela. E eu comecei a falar de mulheres que viveram no tempo de Cristo, no nosso tempo, em que são mulheres maduras, que não se deixam abalar pelas circunstâncias, situações e pelo caos instalado na terra. Eu venho aqui para dizer para você que nesta tarde o Espírito Santo te trouxe aqui nesta conferência tempo de maturidade, para capacitar você a ser uma Abigail para a resolução de conflitos,
a ser uma Isabel para viver em tempo do rei Herodes, a ser uma Ana para saber a diferença entre o que era dela e o que era do sacerdote. E tantas outras mulheres na Bíblia que tiveram maturidade, como aquela menina de Nazaré, a Maria, quando o anjo anuncia de que ela seria mãe do Salvador, a maturidade foi tão grande que ela, não entendendo, ela disse: cumpra-se em mim a tua vontade. Deus me traz aqui para dizer para você que Ele vai te dar tanta maturidade, que a hora que você não souber o que fazer, você vai dizer: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Quem sabe você olha para você e você diz: eu estou longe dessa maturidade. Quem sabe você olha para você e diz: eu não dou conta de ser uma Abigail, eu não dou conta de ser uma Ana, eu não dou conta de ser uma Isabel. O Espírito Santo está aqui e Ele quer capacitar você para resolver conflitos, para usar as suas emoções a favor do reino. Ele quer capacitar a você para pedir ajuda na hora necessária. Ele quer capacitar você para falar na hora certa. Ele quer capacitar você para ablandar o furor e a ira de muitos. Ele quer capacitar você para evitar que outros pequem. Ele quer capacitar você, te dar tanta maturidade para que outros não venham manchar a própria história. Ele quer capacitar você para quando alguém tiver um problema, as pessoas vão se lembrar do seu nome e vai fazer como aquele servo fez com Abigail: a nossa sentença já está lançada, mas você pode resolver essa situação. Eles vão olhar para você como mulher capacitada pelo Espírito Santo para solucionar problemas, ainda que não seja você que os criou. Eu quero orar por você. Deus falou com você? Se você quiser, eu quero lhe dar uma oportunidade. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Quero orar por você. Pastor, eu quero ter essa sabedoria. Eu quero ter essa graça, pastor. Eu quero ter essa graça de olhar as situações improvisadas, imprevistas, e ter sabedoria para traçar um plano estratégico como Abigail. Eu quero ser essa mulher, Senhor, pastora, que resolve conflito. Eu quero ser essa mulher, pastora, que as pessoas olham para mim e digam: ela dá conta. Pode levar para ela que ela dá conta. Eu quero ser essa mulher, pastor, que Deus vai me usar para evitar que outros pequem. Eu quero ser essa mulher que o Senhor vai me levantar, pastora, para que pessoas não manchem a sua história antes que a promessa se cumpra na vida delas. Eu quero ser essa mulher. Pode chegar aqui pertinho de mim. Eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher que a desestrutura do meu marido não vai me afetar. Eu quero ser essa mulher que as pessoas vão me procurar e vai dizer: você tem condições de resolver. Eu quero ser essa mulher. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E o Espírito Santo está aqui para te dar condição de crescimento, de maturidade. Eu quero ser essa mulher que fala na hora certa, pastora. Eu tenho dificuldade, quando eu vi eu já falei. E o Espírito Santo daqui para te dar domínio próprio. Para te dar domínio próprio. Para quando você abrir a sua boca, as palavras sairão como bálsamo para abrandar a ira, a raiva, o furor. Leva-me ao lugar onde é só você. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde. O Senhor te trouxe aqui nessa tarde. Meu papai.
Quem sabe você não é aquela que fala que não tem maturidade. Talvez você não te falta maturidade, mas você é vítima de alguém que não teve maturidade. Você é vítima de alguém que, como Nabal, falou o que não devia. Você é vítima de uma mãe que não teve maturidade. Você é vítima de um pai que não teve maturidade. Você se casou com um homem que não tem maturidade. E você vive nesse conflito, dizendo: a vítima sou eu, pastor. Só eu e Deus sabemos o que eu suporto. Quem sabe você veio aqui e o Nabal ficou lá na sua casa. E Deus me traz aqui para dizer para você: não se preocupa com o Nabal não, que do Nabal Deus cuida. Se preocupa com o Nabal não, do Nabal Deus trata. Se preocupa com o Nabal não, é o Senhor que vai tratar com ele. Não fale, apenas entregue Nabal na mão de Deus. Ele te traz aqui nesta tarde para te capacitar, mas também para te curar se você é vítima. Ele te traz aqui nessa tarde para te dar estratégias para vencer problemas que não foi você que criou. Ele te traz aqui nessa tarde para dizer: filha, eu estou te capacitando. Eu estou te capacitando. Quero orar por você. Quero orar por você. É só você e Deus agora. Esse momento é seu, Ele marcou para você. Esse momento é seu, Ele marcou com você para te curar, para te capacitar. E Ele te abraça nessa tarde. Ele te envolve nessa tarde. Ele te abraça nessa tarde. Ele te envolve nessa tarde. Ele está mudando a sua história. Ele está trocando as suas vestes, colocando azeite na sua cabeça e te levantando nessa tarde. Chegou na minha tormenta, me livrou. Ele está mudando a sua história, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. oh, aleluia. Deus, eu estou aqui nessa tarde. Ó Deus, esta igreja está trabalhando em tempo de maturidade, o ano da maturidade. E quando nós olhamos para a Tua palavra, esta mulher nos inspira. Uma mulher que tinha tudo, Senhor, para não agir como agiu, mas o Senhor a capacitou para ser a resposta na família, a resposta para seus funcionários, a resposta para Davi, através de atitudes de maturidade. Olha para essa minha irmã, olha para essa minha irmã que está aqui dizendo: Senhor, eu preciso de estratégia, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, eu preciso aprender a pedir ajuda, eu preciso aprender a solucionar conflito sem terceirizá-los, eu preciso, Senhor, ter discernimento, eu preciso ter palavra de sabedoria para abrandar a ira e o furor. Eu preciso, Senhor, aprender a lidar com Nabal. Eu preciso, como Isabel, a viver no tempo caótico com maturidade e sabedoria. Olha para minha irmã, Senhor,
Olha para aquelas que são vítimas. Olha para aquelas que são vítimas de pessoas imaturas, intragáveis. Olha para aquelas que são vítimas dos Nabais da vida. Muda a história dessas mulheres. Muda a história das minhas irmãs. Traz alento, alegria, conforto, graça, maturidade. Espírito Santo, venha sobre a vida de cada uma delas nessa tarde e traga ao coração delas aquilo que elas precisam, aquelas que precisam ajudas, que o Espírito Santo venha ajudá-las nessa tarde e que elas possam sair daqui confiantes, como Abigail, sabendo que o Senhor tinha dado a solução, que o Senhor tinha aplacado o furor, que a história havia sido mudada, que a sentença de morte havia sido revogada. Revoga, Senhor, revoga toda a sentença de sofrimento e dor nessa tarde. Traz a solução do conflito. 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 Traz a solução do conflito agora. Abraça as tuas filhas. Oh Espírito Santo, abraça as tuas filhas nessa tarde. Abraça as tuas filhas. Abraça as tuas filhas. Abraça as tuas filhas. Abraça as tuas filhas nessa tarde. Traz cura, Senhor. Traz cura, tuas filhas. Traz cura nessa tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua alegria será completa. Maravilhoso, Aleluia, admirável, aleluia. Ele está aqui tão sublime, te abraçando nessa tarde, mudando a sua história, trazendo maturidade, tua presença resolvendo os conflitos, é mais tratando com Nabal, aplacando a ira, do que o mudando o seu destino, mudando a tua sorte, mudando a sua trajetória, mudando a sua história, como fez com a história de Abigail. admirável, Ele está aqui te abraçando nessa tarde. tão sublime, Ele está aqui nessa tarde, glorioso, te abraçando nesse momento. tua presença A presença dele te envolve aqui. é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida Aleluia. é o teu amor. Aleluia. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O amor dele por você é melhor do que a sua própria vida. E ele te abraça. Seja você aquela mulher que precisa de maturidade, ou seja você aquela mulher que é vítima de alguém que não tem maturidade. Ele está aqui nessa tarde, mudando a sua história, a sua trajetória. E um dia o Davi vai se lembrar de você. Passaram-se os dias, Davi lembrou-se de Abigail. Ei, eu vim aqui para dizer que o rei vai lembrar de você. O rei sabe o seu nome. Aliás, o seu nome, o profeta Isaías diz que está escrito na mão dele. Então não tem como ele esquecer de você. Está escrito, Bárbara, está escrito na mão dele. Então quando ele olha para a mão dele, ele vê o seu nome. O texto diz que passaram-se uns dias
E Davi se lembrou de Abigail. Pode até passar um dia, o rei vai se lembrar de você. Pode até passar alguns dias. Eu vou repetir para você pôr no seu repertório mental, para você gravar aí. Pode até passar uns dias, mas o rei vai lembrar de você. Você crê? Você crê? O rei vai se lembrar de você. Ele vai dizer: tem uma Abigail, eu não me esqueci da maturidade, eu não esqueci da atitude, eu não esqueci do posicionamento dela diante de uma circunstância. Tem uma Abigail que me evitou pecar, tem uma Abigail que me evitou manchar a minha história. Tem uma Abigail, eu sei o endereço, eu sei onde ela mora, eu sei onde ela está. Vai buscar Abigail. Continue firme, amada, apesar da circunstância. Vai chegar o dia que o rei vai se lembrar de você. Amém? Você pode aplaudir o rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso